E aí, galera, como é que vocês estão? Cara, morrendo de saudade de vocês. Infelizmente, né, devido ao Covid-19, estamos aí em isolamento, né, confinamento. Mas não vamos perder o foco, vamos estudar. Estamos aqui para contribuir. A direção da escola, professores, está todo mundo ralando muito para que vocês consigam manter o ritmo de estudo em casa. E com certeza estou morrendo de saudade de vocês. Vamos lá? Mas nós paramos a matéria na Primeira República, né? Ou também chamada de República Velha. E você lembra que a gente está falando sobre economia, né? Que o principal produto, na verdade, era o café. E você vai ter, né, nessa Primeira República, um pouquinho antes, né, dessa questão econômica, né, você vai ter ali a República da Espada e a República Oligárquica, né, que tudo isso está dentro da República Velha. Mas a República da Espada vai sofrer um processo de inflação, né? A inflação foi alta devido a uma política chamada encilhamento, né? A política feita então por Rui Barbosa, né? Ministro da Economia e depois vice-presidente. Ele emitiu moeda, essa emissão de moeda levou a uma inflação, e essa inflação provocou uma crise econômica, principalmente no governo Floriano Peixoto. Lembram disso? Então, galera, se você já lembrou disso, vamos ver agora como é que foi a economia, então, nessa Primeira República, após o encilhamento. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui para vocês. Beleza. Vou colocar aqui, olha só. Estamos aí, né, galera? Aqui, ó. A política, né, como eu falei para vocês, econômica, durante a Primeira República, foi o Fundiloa, né? O Fundiloa, o presidente Campos Salles, que muitos colocam como arquiteto bruxo da Primeira República, o Fundiloa vai ser uma política de combate à inflação, aonde você vai ter, né, uma política de combate à inflação que funcionou retirando dinheiro de circulação, né? Aumentou-se taxa de juros, cortou-se empréstimos, tirou dinheiro de circulação para combater a inflação, para combater a alta dos preços. Além disso, galera, se você prestar atenção, o Brasil naquela época tinha dívida externa. E então o Campos Salles, além de combater a inflação, ele vai escalonar a dívida externa, parcelar a dívida externa. E para como uma forma, né, de dar garantias, né, aos credores banqueiros ingleses, ele colocou essa dívida externa relacionada à hipoteca das alfândegas. Aí você pergunta o seguinte, mas Beto, hipoteca das alfândegas? Sim. Caso o Brasil não pagasse, né, as suas contas, os seus empréstimos, os portos brasileiros seriam comandados por banqueiros ingleses. Tranquilo? Então, aqui, ó, combate à inflação foi retirar dinheiro de circulação como medida, né, de combate à inflação, escalonamento da dívida externa é o parcelamento dela e hipoteca das alfândegas. Perfeito, galera? Vem cá, no segundo tópico, nós temos aí o Convênio de Taubaté, não é isso? Convênio de Taubaté, 1906, governo Nilo Peçanha. O que está acontecendo, né? Em 1906, você vai ter aqui, ó, uma superprodução de café. E o governo passou a comprar o excedente da produção cafeeira, tinha excesso, e passou a comprar e estocar. Ele comprava e estocava para regular o preço no mercado internacional. Então, aqui está aqui, ó, a ideia era regular o preço do mercado internacional, por isso a estocagem do produto para depois revender, né, na entre-safra. Só lembrando a vocês o seguinte, né, o Convênio de Taubaté foi uma política, né, que socializou as perdas e privatizou os lucros, né? É o Estado intervindo para favorecer os cafeicultores. Porém, é muito importante você lembrar que não houve uma política de queima de café, né? E sim de comprar, estocar e revender. E também proibição de novas áreas, né? Até porque você estava tendo uma superprodução. Galera, colocado isso aí, eu vou apagar esses riscos aqui, senão vai para os outros slides, tá? E aí vocês podem ver que eu já estou familiarizado, né? Estou conseguindo fazer, inclusive, risquinhos de criança, né, de 1 ano de idade, porque isso aqui, nossa senhora, minha filha faz melhor, né? Mas indo aí para o segundo, né, segundo slide, vamos falar um pouquinho aqui de borracha na região amazônica, não é isso? Você vai ter aqui o ciclo da borracha na região amazônica e ele vai ser importante para a gente, tá? Porque ele vai ser uma importante fonte econômica de receitas para o Brasil naquela época.
De 1890 a 1920, você vai ter o chamado ciclo da borracha. Você vai ter o látex sendo extraído das seringueiras na região amazônica, como já está em cima, que era fundamental para se produzir, né, borracha. Borracha que estava sendo utilizada em larga escala naquele momento na indústria automobilística e na indústria também de bicicletas, para se fazer pneus. Então, o fabrico do pneu tinha como fundamental matéria-prima o látex, né, porque para você ter borracha você tem que ter o látex. E aí essa indústria automobilística bombava naquela época, né? Era chamada Ford, né? Estados Unidos lá com Henry Ford estava produzindo aí, ó, muitos carros, né? E lembrando sempre o seguinte, né, que o primeiro carro foi o Ford T, né? Também chamado de Ford Bigode, né? E que um dos primeiros a ter esse carro foi o escritor paranaense Olavo Bilac, né? Ele compra um Ford T, obviamente não tinha nenhum curso de motorista naquela época, ele perde o controle e bate com o carro numa árvore na Tijuca, né? É o primeiro acidente de carro registrado na história do Brasil. Mas vamos lá, galera. Os seringueiros eram pessoas pobres, nordestinos, tá? Que estavam vindo do Nordeste para o Norte para extrair o látex, mas trabalhavam em péssimas condições, né? Condições deploráveis de trabalho. Primeiro, os animais, né? Os perigos da floresta, né? Animais peçonhentos, como cobras, ou ainda, né? Animais selvagens, né? Que você poderia encontrar, e doenças, né? Como malária, febre amarela, que matava muitos desses trabalhadores. Além disso, né, esse cara que era pobre, ele pegava benefícios, produtos, né, dinheiro com o fazendeiro rico. E depois a produção dele que pagava a dívida com esse fazendeiro. Só que o fazendeiro rico, aqui, né, da região de Belém, de Manaus, ele cobrava sempre mais caro pelo que ele tinha dado aos trabalhadores do que o pagamento do látex, caracterizando uma escravidão por dívida ou uma escravidão moderna. Então, os trabalhadores, né, muitas das vezes, faziam o seu trabalho num regime de escravidão. E aí, galera, esses fazendeiros ricos, né, acabaram fazendo com que Belém, com que Manaus se tornassem regiões extremamente ricas, né, cidades ricas, com cabarés, teatros, shows, né, com bondes, com energia elétrica. E talvez o símbolo maior dessa opulência seja o Teatro de Manaus, né? Riquíssimo, né? Com enfeites, né? Com arquitetura, né? Você vai ter mármore Carrara na sua confecção, você vai ter pedras preciosas, então você vai ter realmente o Teatro de Manaus chamando a atenção aí de todos. Então, galera, falando aí do Circo da Borracha, vamos passar para o Teatro de Manaus, essa beleza, né, que nós temos no Brasil. Eu não conheço, né, nunca fui à região amazônica, mas com certeza eu teria vontade de conhecer. Olha isso, galera, que teatro bonito, né? Você imagina isso aqui sendo construído no início do século XX, né? Isso mostra como é que você tinha a opulência, a riqueza na região. Vamos lá. A partir, né, dessa produção do látex, você vai ter o Brasil, né, interessado em pegar o látex nessa região que você vai ter ali, né, na Argentina, na Bolívia, né? Deixa eu refazer isso aí, galera. Olha só, você vai ter o Acre, tá, sendo da Bolívia. E o Brasil ficou interessado pelo Acre por quê, né? Porque o Brasil ele vai pegar essa região do Acre que é rica em látex, né, rica em seringueiras, para conseguir extrair esse látex. E aí o que aconteceu, né? Em 1903, está aqui, ó, o Tratado de Petrópolis, acabou sendo um acordo entre Brasil e o quê? E Bolívia, aonde o Brasil comprou o Acre da Bolívia. Em troca, o Brasil construiria uma ferrovia chamada Madeira-Mamoré, para ligar a Bolívia ao mar. Lembrando que nem a Bolívia, nem o Paraguai têm ligação com o mar na América do Sul. Então, a Bolívia queria uma saída para o mar, o Brasil construiria uma ferrovia que ligaria a Bolívia, né, ao mar, né, passando pela região amazônica, e ao mesmo tempo, você teria aí o Brasil ficando com Acre. A grande questão é que essa ferrovia que o Brasil ia construir, chamada de Madeira-Mamoré, ela até começou a ser construída, mas muitos trabalhadores morreram devido às doenças, né, devido
a vida insalubre da própria floresta, e acabou acontecendo que ela não foi construída, ela não foi concluída, né? Resultado, a Bolívia vendeu o Acre para o Brasil e ficou sem a ferrovia. Tranquilo, galera? Então não esqueça disso. O Tratado de Petrópolis, né, é mediado pelo Barão do Rio Branco, ele praticamente define as nossas fronteiras, né? Ele define nossas fronteiras. O Acre vai ser o último território incorporado ao Brasil. E aí, um outro ponto importante para a gente é o seguinte, né? É que em 1920, a Malásia, né, começa a produzir o látex e a sua concorrência arrasa a produção no Brasil. Isso é até um caso de biopirataria, né? A Inglaterra pega as sementes seringueiras no Brasil e começa a produzir esse látex lá na Malásia. E aí, galera, o Brasil não era só borracha, o Brasil não era só café, não. O Brasil também era, né, tinha outros produtos, como, por exemplo, cacau na Bahia, né? Estou falando ali de Itacaré, né, região lindíssima, Porto Seguro, né, você pegando Ilhéus, né, as novelas de Jorge Amado falando sobre os fazendeiros ricos, né, os romances de Jorge Amado falando sobre os fazendeiros ricos de café. O Brasil também era algodão, no Maranhão, né, Maranhão, algodão. Você vai ter também a pecuária no Sul e no Nordeste, e o açúcar principalmente no Nordeste, apesar de ter produção também canavieira em São Paulo e Rio de Janeiro. Galera, então, fechamos essa parte aqui, né? Lá. Pecuária, açúcar, algodão, Maranhão, cacau, Bahia. Tranquilo até aí, galera? Beleza, vamos lá. E aí vamos para o próximo slide. Deixa eu apagar isso aqui, porque senão ele fica aparecendo aqui. O próximo slide é para falar que o Brasil vai ter indústrias durante a Primeira República. E aí é legal você ver que você vai ter aqui, ó, você vai ter indústrias na Primeira República, tá? Principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é muito importante vocês visualizarem, tá? O capital da indústria paulista vem do café, por isso aquela frase, a indústria é filha do café. E no Rio de Janeiro, né, a burguesia comercial do Rio de Janeiro, que investiu na indústria carioca. Então, em São Paulo, o capital vem do café, e do Rio de Janeiro, o capital vem do comércio. O Rio de Janeiro e São Paulo vão ter indústrias também, porque vão ter, né, ferrovias, portos, energia elétrica, quer dizer, vai ter uma infraestrutura. Além disso, né, você vai ter também mão de obra principalmente imigrante. Vamos falar um pouquinho sobre essa mão de obra imigrante. Né? Eu estou falando de portugueses, italianos, espanhóis, portugueses mais no Rio de Janeiro, italianos mais em São Paulo, também japoneses, né, que vão vir para cá. Mas é importante se lembrar que é uma política de Estado trazer os imigrantes. E o objetivo era muito claro, né? Trazer esse imigrante europeu para embranquecer a população. Aí você fala, como assim, Beto? Havia um projeto eugenista de embranquecimento da população brasileira, que era necessário trazer esse imigrante europeu para melhorar a raça brasileira, tá? Um pensador que vai falar isso, por exemplo, é o Roquete Pinto, né? Ele vai dizer que em 2000 o Brasil não teria mais a raça negra, né, na nossa sociedade. Nós seríamos 80% branco e 20% pardo. Tá? Então, sempre lembrar que esse imigrante ele foi preterido, né, na fábrica porque ele era branco. Né? Havia uma ideia de superioridade racial aí. Tranquilo? Só vai acabar lá com a descoberta do DNA, mas isso é papo para uma outra aula. Outra coisa que é importante, né? Bens de consumo não duráveis. Né? Essa indústria produzia o quê, galera? Essa indústria produzia indústria, né, têxtil e alimentícia, quer dizer, bens de consumo não duráveis. Esse primeiro surto industrial na República é de bens de consumo não duráveis. Indústria de base, né, bens de consumo duráveis, só depois, né, com Vargas e JK. Galera, contexto da Primeira Guerra. Por que isso aqui é importante? Muitos países estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial. O Brasil importava a maioria desses produtos. O Brasil, então, teve que passar a produzir. Por isso que o nosso modelo industrial é um modelo de substituição de importações. Tá vendo? Tranquilo? E outra coisa importante se lembrar, né? E quando você pensa no modelo fabril de cidade, né, você vai ter, né, o conjunto fábrica, ferrovia e cortiço. Tranquilo? Beleza.
né, a fábrica, o local produtivo, a ferrovia para fazer o transporte da produção e um cortiço, aonde o morador vivia perto da fábrica. Né? Muitas das vezes o cortiço, a casa que esse trabalhador morava, pertencia ao dono da fábrica. Quer dizer, perder o emprego significava ser despejado. Para você ter uma ideia das pressões sobre o trabalhador nessa época. Né? Nessa época você praticamente não tinha leis trabalhistas. Então as condições de trabalho eram péssimas. Vamos lá. Você vai ter jornada de trabalho de 14 horas, tá? De segunda a sábado, na maioria das vezes. Você vai ter trabalho infantil, crianças de 8, 9 anos na fábrica. Você vai ter fábricas insalubres e baixos salários. E aí você pergunta, Beto, esses trabalhadores, né, ficaram quietos? Não, se rebelaram. Né? Daí a história do movimento operário na Primeira República. Tranquilo, galera? O movimento operário na Primeira República está relacionado a esses trabalhadores que estão insatisfeitos com as péssimas condições de trabalho. Isso aqui lembra muito, né, aquela aula que vocês tiveram, né, de Primeira Revolução Industrial, né, onde você tem as mesmas condições nos países europeus. Isso se deve, galera, porque você não tinha uma legislação trabalhista. A questão social era tratada como caso de polícia. Né? Eu coloquei essa imagem aqui, que essa aqui é a primeira greve geral que você teve no Brasil em 1917, tá? E aí é a primeira greve geral de 1917. Tá aqui, ó. Até coloquei isso aqui para vocês, ó. A questão social como caso de polícia, né? Com Vargas, isso vai acabar, né? A questão social vai ser caso de política e não mais de polícia. Para você ter uma ideia da repressão, né? Você vai ter até uma lei que eu coloquei aqui para vocês, que é a Lei Adolfo Gordo, né? Essa lei, ela ameaçava os trabalhadores a serem que deportados para a Europa. Você fala, como assim, né? Os trabalhadores serem deportados para a Europa. Muitos desses trabalhadores que estavam no movimento operário eram imigrantes, e caso eles fossem pegos pela polícia, eles poderiam ser deportados. Para você ter uma ideia como é que a causa operária foi tratada com repressão pelo Estado. Tranquilo? E esse movimento operário, aqui no Brasil, foi muito forte, né? Um movimento chamado anarco-sindicalista. Né? Anarquistas que acreditavam nos sindicatos. Esse movimento operário, né, foi de maior expressão na Primeira República, inclusive organizou a primeira greve geral do país, 1917. Podemos afirmar que até a década de 20, né, o início dela, quem dominou o movimento operário no Brasil foram os anarco-sindicalistas, mas depois, né, contudo, todavia, entretanto, né, no entanto, conjunções adversativas, mostrando que eu também sei português, você vai ter o sucesso da Revolução Russa. E o sucesso da Revolução Russa faz com que o movimento operário no Brasil, né, tenha um deslocamento. Né? Né, diminui o número de anarquistas e você passa a ter um número maior de socialistas. Tanto que o PCB foi fundado em 1922, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Tranquilo, galera? Beleza? Queria lembrar vocês que todo esse material que eu estou usando aqui como slide, né, já está na plataforma. Queria mandar um beijão para vocês e fica aí registrada a nossa aula, né, de Primeira República Economia. Não é isso, galera? Tranquilo? Beijo, abraço, amo vocês. Tchau.